Fala, meu lindo, minha linda! Vambora! Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre algo que tem me chamado muito a atenção nos últimos dias. Interesse. Algumas coisas que têm roubado a essência do que de verdade é uma amizade. Mas antes de irmos para a palavra e de antes de você diagnosticar isso em você, e se você tem esse alguém, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, bebê. Comenta, compartilha, manda pros amigos, manda no grupo da família, manda no WhatsApp. Sabe, escolhe alguém pra perseguir. Faz toda segunda-feira eu mandar um vídeo pra você. Eu falei com alguém essa semana, falou assim: nossa, eu dei uma entrevista, a repórter falou: eu tenho uma amiga que ela não me deixa em paz, ela manda toda segunda um vídeo seu. Eu falei: oh, é? Que bênção. Persegue. Manda, você assiste, porque vai ter um dia que essa pessoa vai acordar precisando de uma palavra e você vai ser um instrumento para que essa palavra tenha chego. Então compartilha, comenta, top, e se inscreva no canal. Ativa o sininho e bora pro vídeo. Ai. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 20. Vamos embora. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Eu sei que você já sabe a história, e já não precisa nem dar spoiler, que você já sabe que os meninos não morreram. Pronto, muito obrigado. Nós já sabemos, o menino morreu. Nossa, será? Não. A gente já sabe que eles saíram de lá. A gente já sabe inclusive que Nabucodonosor passou vergonha, porque teve que ver com os olhinhos dele que ele não tinha poder nenhum sobre aqueles garotos, que o poder que estava sobre os garotos era maior do que o poder que ele tinha sobre a Babilônia. Sabe, o Senhor Deus entrou na fornalha com eles e eles foram livres da fornalha, saíram honrados, a roupa não queimou, o chapéu não queimou, porque tudo aquilo que está no homem de Deus, o compromisso de Deus é com tudo que ele é e com o que ele tem. Ou seja, estava tudo intacto, não tinha nem cheiro de fogo. Dá para falar o contrário, mas está aqui na Bíblia, não foi queimado. Agora, o que me chama a atenção é os garotos. Eu gosto do pré-crise. Sabe, o pré-crise revela muita coisa. O pré-crise deixa claro que os garotinhos são atentados, são, sabe, apaixonados por Deus, mas que são doidinhos um pelo outro. São amigos. E tá difícil amigo assim, porque hoje os amigos a gente tá aprendendo errado. Eu vou fazer um pouquinho de confusão a partir de agora, porque tenho me incomodado um pouco, porque a visão falado com falas bonitas tem enganado muita gente. A gente ouve: você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E a gente só vê a parte bonita, mas ela não é uma realidade prática em todas as esferas. Eu ouvi uma frase essa semana e eu vou entrar na palavra, fique tranquilo, não entre em crise antes. Mas eu ouvi uma frase esses dias que eu fiquei: uau, que lindo! E aí pensei 2 segundos e falei: sangue de Jesus.
A frase era: me mostre os teus amigos que eu te mostro o teu futuro. Uau! Falei, que é isso? Aí eu lembrei dos meus amigos. Lembrei dos meus amigos do presente, me lembrei dos meus amigos do passado. E não tem nada a ver com o meu futuro. Não tem nada a ver com o que eu vivo hoje. Meus amigos lá de trás não tem a ver com esse lugar aqui, não tem a ver com essa, não tem a ver. Mas eram amigos extremamente importantes para a minha vida. Sabe o que a gente está aprendendo agora? Que amigo a gente faz pelo interesse. Você quer ser rico? Seja amigo de rico. Aí fica os bobos tudo comprando um relógio que não pode pagar, comprando carro que não pode pagar, para impressionar quem não quer ser amigo dele. Porque ele quer entrar no clube, ele quer fazer network. E ele diz, eu tenho amigos. Não tem amigo coisa nenhuma. Você tem interesse, e quem vive por interesse morre na praia. Vou falar algo para você, eu vou ser bem sincero. Eu tenho você. Será que vai dar ruim, Jesus? Ah, Senhor. Eu tenho uma dificuldade de gente que se aproxima por interesse. Gente que, sabe, não dava moral nenhuma para você. Aí Deus fez alguma coisa, aí virou seu melhor amigo. Aí ele diz que você é maravilhoso. Aí ele chega perto de você, te trata bem. Mas o seu eu, ele nunca foi amigo. Porque não é isso que ele quer. Ele quer o que você está vivendo. E isso, lindo, para mim, é assim, repulsivo. Sabe quem eu gosto de andar junto comigo? Quem está comigo desde sempre. Eu curto essas pessoas que só estão comigo. Tô nem aí se Deus fez alguma coisa na minha vida, se de repente eu fiquei mais conhecido. Não tô nem aí pra nada, porque já era um amigo desde quando não tinha nada, nem um pinto pra dar água. Já era um amigo, já andavam junto. E aí eu comecei a entender uma coisa: amigo de verdade é Jesus que conecta. Amigo de verdade é Jesus que faz o negócio acontecer. Não é a gente. A gente sempre, por mais que não digamos que somos assim, a gente sempre vai pelo interesse. Sempre. É o que for mais confortável pra gente, é o que for mais viável, mas entenda que quando Jesus conecta, a parada é diferente. O que eu curto nos garotos aqui é que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se distanciam na história em momento nenhum. No pré-crise, na crise e no pós-crise. Ou seja, eles suportam todas as estações, antes do forno, no forno, depois do forno. Eles estão juntos. Antes do forno está todo mundo dizendo pô, nós não vamos desistir, nós não vamos arregar para esse bandido desse Nabucodonosor. Ele está todo mundo dizendo, mas é o forno. E os três assim, não desiste, vamos ficar junto aqui. E um provavelmente deve ter falado, eu quero ir embora. Cala a boca, vai embora nada, você está junto com nós vamos até o final dessa parada aqui. Porque quando a gente tem amigo de verdade segura a onda. Amigo de verdade é pancada, irmão. Porque ele não está com você por quem você é, ele está com você porque foi Deus que conectou. Então ele não desgruda de você, ele te invoca contigo. E outra, ele tem coragem de falar para você o que colega não tem. Entendeu? Amigo de verdade, irmão, é aqueles amigos que fazem assim, ó, você é um ridículo. Aí você fala assim, meu Deus, isso é absurdo. Amigo meu não falaria não, isso só fala porque é teu amigo. É o amigo que fala que você tá com bafo. Irmão, eu tenho vontade de falar pra alguém de vez em quando, olha, parece que você se esfregou num sovaco, o que foi? Eu tenho vontade, mas eu não falo. Mas se for meus amigos, irmão, eu falo rasgado. Eu falo, sangue de Jesus, um rolão resolvia tudo. Amigo, a gente tem coragem de falar, mas a gente também precisa ouvir. Gravei na mensagem de ontem, um amigo falou pra mim, você precisa melhorar nisso, eu fui fazendo a lista, fui ficando com raiva dele. E a minha esposa, para ajudar, falava assim, é verdade. Eu falei, eu tô com raiva de você também. E ele só falou porque ele teve acesso, porque a amizade dá acesso. Não é o interesse, é a amizade. Então, os menininhos aqui, eles estão juntos de verdade. E aí eu aprendi uma coisa, e isso foi ao longo da caminhada com Jesus. Existem amigos de estações que são necessários e Deus coloca só para aquela estação. Então esses amigos, eles vêm e vão. Você tem alguém que foi o seu best friend forever, dá agarrado com você, oh, meu Deus, que incrível, só ando junto. Do nada fez assim. Já viveu isso?
Aí a gente fica tudo ressentido. Ai meu Deus, por que ele virou as costas para mim? Não, ele não virou não. É só que a estação dele mudou. A tua estação mudou. E aí isso também Deus permite, porque quando as estações não se encontram mais, o melhor é que é isso que aconteça. Cada um para um lado, o amor segue, mas a intimidade não. Então a gente tem que aprender a entender que tem pessoas que Deus coloca e tem pessoas que Deus afasta. E não é porque não são mais boas pessoas, é só porque não são mais conectados com a tua estação. Agora também existem amigos que permeiam estações. Eles estão lá no começo, mas eles estão no meio e eles vão chegar ao final com você. Talvez não será a mesma intimidade, mas toda vez que você o vê, você, porque tem um memorial de gratidão, vai olhar para ele de maneira diferente, vai honrar ele de maneira diferente, porque ele não é o normal, ele está com você há muito tempo. Ele não está com você todo dia, mas está no teu coração sempre. Então, por exemplo, eu olho para a minha história e eu tenho amigos que foram estações. Eles apareceram num tempo, foram extremamente importantes, e não fui eu que fui atrás deles. Deus colocou para me inspirar, para mexer comigo, para me admoestar. Teve amigo que Deus colocou só para fazer eu passar raiva, e eu sou grato a Jesus por eles também. Que a gente só não terminou inimigo porque foi Deus que não deixou. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que eu não falo com ele há muito tempo. Não falo com ele, mas se eu ver ele hoje, a gente se abraça, beijo ele, abraço ele é menorzinho, eu pego no colo. Eu amo ele. E ele foi extremamente importante para mim. Por isso que quando eu vejo, não consigo tratar como se fosse um desconhecido ou como alguém distante, mesmo não estando tão perto. Mas porque o que ele fez na minha vida mudou a minha história para sempre. O Felipe Silva. Quando eu aceitei a Jesus, esse foi o primeiro garoto que eu conheci apaixonado por Jesus. Ele é meu, ele foi, eu não sei explicar. Mas quando eu vi esse garoto na igreja, eu só falava uma coisa dentro de mim: eu quero ser crente igual a ele. Eu quero ter a vida com Deus igual esse garoto tem. Ele tinha umas paradas que eu ficava imitando. Eu imitava ele. E eu falo isso para ele. Ele tava, glória a Deus. Eu era de uma igreja menor e muito simples, maravilhosa aquela igreja. E eu me lembro que os cultos eram sempre muito, assim, muita presença de Jesus, muita gente glorificava e tal. Mas ele, o glória a Deus dele, eu amava, porque ele não fazia igual todo mundo. Glória a Deus, ele fazia assim, ó. Ele levantava a mão assim, ó, com suspense. Ele falava glória a Deus. Pois eu, irmão, glória a Deus. Ele dava aula, pregava pra gente, e no meio da pregação ele começava a chorar e fazia assim com a mão. Pois eu, quando comecei a pregar, a primeira coisa que eu comecei a fazer, não estava nem pregando, já estava aqui, ó. E talvez o Felipe não sabe, mas todas as vezes que alguém fala de um jovem cheio do Espírito Santo, a primeira imagem que vem na minha cabeça é a dele. E sabe o que é o mais maneiro? É porque faz muito tempo que eu não o vejo e mesmo assim me lembro de tudo. Uma estação mudou o meu futuro. Então deixa eu falar algo bem simples para você. Os amigos que Jesus conecta te colocam em estações que alteram o teu futuro de maneira extraordinária. Por isso que ao invés de nos movermos com amizades pelo interesse, precisamos nos mover pela essência daquilo que Jesus deseja. O que você precisa é aquilo que Deus sabe, e esses amigos que o Senhor conecta mudam a tua história para sempre. Eu era um garoto antes desses amigos que Jesus colocou, e depois que eles entraram na minha vida, Deus alterou não só o meu presente, mas mudou a rota para o meu futuro. Hoje eu tenho visões distintas pelas pessoas que entraram no meu caminho, e eu não posso esquecer de nenhuma delas, porque elas fizeram a minha visão mudar. Eu tinha uma visão, eles entraram, a visão mudou, foram instrumentos de Deus, foram usados por Deus. Lindo, você nunca vai ter isso se viver baseado no teu interesse. Você nunca vai ter isso se você se basear pelo que estão ensinando, que você precisa andar com gente que é mais zica que você precisa andar com gente bem sucedida para ser bem sucedido. Irmão, primeiro que gente bem sucedida não gosta de pobre. Para com esse negócio, eu vou andar. Não, irmão, você tem que estar no nível dele para ele conseguir olhar para você diferente. Você já viu gente que fica contando história, dando carteirada para ser mais importante? Essas pessoas não são amadas, elas são suportadas.
Aprende logo, porque se você não aprende logo, você vai passar vergonha muito tempo. Lindo, esquece isso e olha para quem Deus colocou na tua estação agora, para quem está do teu ladinho, para quem está com você todos os dias, para quem te leva para a igreja, para quem te aproxima de Jesus. Sabe, olha para essas pessoas, elas não têm talvez tanto dinheiro quanto você acha importante, mas elas têm essência, elas são apaixonadas por Jesus, elas são de verdade, elas colocam a mão no teu rosto e falam o que você precisa. Sabe, valoriza, traz para perto. A vida pode mudar, pode melhorar, mas essas pessoas não podem ser esquecidas jamais. Eu fiz 2 coisas agora recentemente. A gente vai mudar para casa definitiva, graças a Deus. Depois de tanta treta, a gente vai mudar. Irmão, eu fiz as 2 primeiras pessoas que vão jantar na minha casa. Foi quando eu estava passando necessidade, eu jantava na casa delas. Eu fui na casa deles. Eu fui na casa dos que vão primeiro e dos que vão segundo. Eu já falei pelo telefone, eu vou lá também, porque mora mais longe, mas eu vou. Teve uma fase na nossa vida, quando a gente aceitou Jesus, que nós pobrezinho que nem rato. Sabe, domingo, quando chegava domingo, eu não sei se você sabe o que é isso, porque vocês têm muita cara de rico aqui. Não é verdade, olha a cara de vocês todos. Ai, gente, existe ônibus ainda? Eu vou falar, domingo acabava o culto e eu ficava assim no meu coração: ó Jesus, que alguém me convida para jantar. Um casal da nossa igreja, que eles eram mais velhos que nós, o Marcos e a Anice. E eles olhavam pra gente perdido assim, no meio da igreja, chamavam a gente, falavam: querem ir lá em casa jantar? Aí nós falávamos assim: deixa nós ver, peraí. Dentro já estava tudo preparado, o plano. Nós ia bater na casa de alguém, irmão. Nós ia aparecer do nada, era igual fantasma, nós aparecia. E eles levavam a gente para casa deles. E a gente comia comida que a gente não estava acostumado, e se não tivesse eles a gente não ia comer. Comia carne assada, eles faziam pra gente. E tinha uma comida boa que a Anice fazia, que eu amava. E aí a nossa vida foi mudando. Nossa vida foi mudando e sabe o que é o doido? É porque eles viram. Eles acompanharam tudo. Eles viram quando a gente foi mudando de carro, quando a gente foi mudando de casa. O primeiro apartamento que eu decorei, quem fez a elétrica foi ele. Foi ele que fez. E sabe quanto que ele me cobrou? Nada. Ele entrou no meu apartamento e falou: eu vou fazer. Compra as luminárias que eu coloco tudo. E passou 2 dias colocando. E fez tudo pra mim de graça. E depois também, agora ele faz também, mas ele cobra caro agora. Agora ele está cobrando os passos atrasados. Só pode, que o valor não está fechando. Mas eu não consigo fazer alguma coisa sem chamar ele primeiro. Sabe por quê? Porque quando eu não tinha condições, quando eu era um garoto que precisava de uma casa para jantar porque não tinha o que comer em casa, era ele que me chamava. Sabe, as estações passam, mas as histórias permanecem. Eu quero que você entenda que o Marcos e a Anice, o Felipe Silva e a Juliana Silva, eu me lembro de tudo. Eles não fazem mais parte do meu dia a dia. Eu não vou mais tanto na casa deles como gostaria. Eles não vão mais na minha casa, porque a gente vivia na casa do outro. Eu estava lá direto, eu dormia na casa deles. Eu fiz, assim, parte da vida. Eu vi a menina deles fazer 15 anos e vi ela casar. E eu era um garoto, e eu vi tudo isso. E hoje não é a mesma rotina, mas ainda é a mesma amizade. E essa é a graça de uma amizade verdadeira. Ela vence estações. Você está entendendo?
ela vence estações. E quando a gente olha pela palavra, as estações ficam claras nesse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são amigos antes da fornalha, eles são amigos antes da possibilidade de fornalha, mas quando vem a fornalha, os três estão juntos dentro da fornalha. E quando sai da fornalha, os três estão juntos depois da fornalha também. Ou seja, quando é de verdade, quando é genuíno, quando é aquilo que Deus deseja, não importa a estação, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é favorável ou desfavorável, quem é de verdade permanece, o coração permanece, a essência não muda. Hoje eu convidei eles para jantar na minha casa, eu fiz isso, mas não é porque, olha, eu quero mostrar que agora é diferente, não, é porque eu quero que eu tenha a possibilidade de honrá-los como eu me senti lá atrás. Eu quero que eles digam para os amigos dele: olha, o Dave e a Paulinha lembrou da gente, porque quando eu precisava que eles lembravam de mim, eles lembraram de mim, eles lembraram. Então eu não posso esquecer, eu não tenho direito. Agora, eu vou te falar uma parada. No começo não foi tão simples assim. Eu já fui muito envergonhado por ser interesseiro. Eu devia ter menos fofoqueiro. Mas eu preciso falar. Ai, gente, que coisa, né? Será que a minha esposa vai ficar brava? Tem gente que você não gosta muito, né? Que você olha assim, uma cara de glúteo, né? Gente mais intragável assim. Tem gente que você... mas tem um negócio que você quer. Aí você se sujeita, esquece os princípios e se sujeita. Eu e a Paulinha conhecemos um casal assim. A menina era gente boa, mas o rapaz era o Satanás. Só que era muito bem de vida. E nós, pobres que nem rato, estava vendendo roupa. Eu estava vendendo roupa nessa época. E eles compraram muita roupa nossa. Eu falei para Paulo: que isso, hein? Estouremos. Ficar rico. E aí ele virou esse amigo que a gente se aproximou agora por causa desse interesse. E aí um dia ele convidou a gente para andar de barco. E a gente andar de barco, que isso? Fomos andar de barco. Foi o dia que eu mais fui humilhado na minha vida. Tem noção. Nós fomos humilhados a ponto de não ter para onde, como sair, porque nós não tínhamos o nosso barco, só tinha o barco deles. Nós estávamos numa ilha. Para onde que foge numa ilha? Vai para onde? Eu e minha esposa passamos a noite toda em claro. Depois eu estou poupando vocês os detalhes, senão vocês iam ficar com raiva junto. E eu ia dar um Instagram para nós perseguir. Brincadeira. Não, calma, é brincadeira. Mas agora, sério, sabe quem é o culpado de tudo isso? Sou eu. Eu que fui o tanso. Não era meu amigo. Você não trata como amigo quem não é seu amigo. Limite, divide emoção. É amigo? Amigo. É colega? Colega. De boa. Não precisa. Mas não, Tanso estava lá, humilhado, envergonhado. Saí da casa dele e levei a maior lição da minha vida. Nunca mais eu vou me relacionar com alguém pelo aquilo que ele tem. Vai ser só pelo que alguém é. O que a pessoa é de verdade, a essência, o coração. Não importa dinheiro, não importa status, não importa se é famoso, não importa se é rico. Dane-se. Eu quero saber o coração. E eu mudei tudo a partir daí. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Todo dia Deus está me livrando de alguma humilhação que eu não sei porque eu não fui. Todo dia. Hoje mesmo eu recebi um convite de um zica, rico. Queria só um pouquinho da graninha dele para pagar uns boletos que eu tenho para janeiro. Me convidou. Manda o helicóptero te pegar. Manda o avião. E o top. E eu tô aqui no meu canto. Lembra da humilhação, cabeçudo? Lembra. É melhor você ir na casa do Felipe. A casa é simples, mas é gente de verdade. Não vai mandar você de avião. Você vai ter que ir com o teu próprio carro.
Mas não importa, vai ser uma noite de alegria. Você vai sair melhor do que quando chegou. Você vai sair mais cheio da presença de Jesus do que quando foi. É isso que importa. E aí de repente a vida da gente passa. E hoje eu tenho bastante tempo de idade e descobri que amigo mesmo eu tenho bem pouquinho. Bem pouquinho. E de cada estação restou um. É doido isso, não é? De cada estação restou um. Os outros não foram amigos, mas ficaram naquela estação. Alguns eu encontro, abraço, mas tá tudo certo. Foi para aquela estação. Eu precisei deixá-los ir, precisei aceitar que foram, e também eles devem ter aceitado com muita facilidade. Mas olha só, amigo de verdade, é porque eu sei que é frustrante quando alguém ouve uma mensagem dessa. Tem gente que diz, mas eu não tenho amigo nenhum. Então eu vou te dar um segredo. Você talvez não tenha amigo nenhum, mas será que alguém diz que você é amigo? Então pegou? Então vamos lá. De novo. Você olha para sua mãozinha e diz, não tenho amigo nenhum para colocar na minha mão. Agora a pergunta é, será que alguém que anda com você tem você na palma da mão para dizer que você é amigo? Não. Ai, não? Então o problema é você. Nunca exija fidelidade se você não é fiel. Nunca exija lealdade se você não é leal. Nunca exija sacrifício se você não se sacrifica por ninguém. Nunca exija que alguém faça algo por você que você nunca fez por alguém. Você não pode dizer que não tem amigo se você não é amigo de alguém. Entendeu? Porque esse negócio de ai, ninguém faz nada por mim. Você faz algo por alguém? Eu vou falar quando eu descubro que é amigo meu. Quando a gasolina acaba. E eu vou falar eu vou melhorar. Sabe, aqui eu tenho amigo, a gasolina acabou. Eu sei pra que eu ligo e pra que eu não ligo. Eu sei que se vai ter um que eu vou ligar, a pessoa fala assim, eu vou, mas vai na força do ódio. Mas eu sei que eu tenho um amigo que se eu ligar, ele para o que ele tá fazendo e ele vai pra me ajudar. Não importa, eu posso estar arrebentado, ele vai. Agora a minha reflexão é, será que eu sou alguém que alguém tem confiança para no dia difícil ligar? Será que existe alguém em algum lugar desse mundo dizendo que o Dave fez ele ser mais cheio do Espírito Santo? Será que existe alguém em algum lugar dizendo que um dia saiu com fome e eu trouxe para perto e dei de comida? Porque isso é a vida, plantar e colher, colher e plantar. Os meus amigos não só me abençoaram, me ensinaram a como fazer. Descobri que um bom amigo é um bom servo, é um ajudador de verdade. O que você precisa? Aqui ó, meu telefone estava aqui. Agora, no camarim, estava mandando mensagem para um amigo meu que o filhinho dele está no hospital. A gente está orando de verdade. Parei o meu carro com a minha família, meus filhos. Falei para os meus filhos, nós vamos orar por ele, para Jesus curar. Vamos orar todo mundo junto agora. Eu não sei se Deus já fez o milagre, creio que vai fazer. Mas naquele dia os meus filhos já estão aprendendo. Meu pai é amigo de verdade, hein? Quando ele fala que ora, ele ora mesmo. Entendeu? É de verdade. As coisas precisam ser de verdade, porque o tempo vai passar. E o tempo passa muito rápido. E no fim da vida só restarão aqueles que forem de verdade. A situação financeira pode não ser igual, a casa pode não ser igual, o carro pode não ser igual, mas o coração se fez permanecer o mesmo. Oh, lindo, é tão bom, é tão bom, é tão bom, que eu tô aqui falando para você e tô com saudade de um monte de gente. Saudade, eu quero começar a pagar umas contas antigas.
Você tem esse desejo? Sim, você fica pensando, pagar umas contas antigas. Ser grato. Ser grato. Eu preciso ser grato, lembrar. Teve um dia que eu precisava ir para Florianópolis, e eu ia para ver a minha esposa que estava morando lá, que era minha namorada na época. Eu não tinha um pila no bolso. Aí eu fui na casa de um amigo, falei, preciso ver a minha namorada. E ele sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar. E ele falou assim, eu vou te emprestar, quando você tiver, você paga. Eu até que paguei, mas demorou um pouquinho, mas paguei. Será que ele não está precisando de alguma coisa? Você entende? Agora, esqueça tudo. Eu quero te dizer que no meio dessa equação toda tem um amigo que é para sempre, que não está nem aí se você é pobre, se você é rico, se você mora bem, se você tem faculdade, se você tem network, está nem aí para isso. E Ele te amou primeiro, antes de tudo, mesmo você sendo quem você é, Ele te amou primeiro. Se te faltar um amigo na terra, lembre-se, você sempre terá um amigo no céu. Só que esse amigo do céu, quando você o ouve, você rapidamente vai descobrir quem são os parceiros dele na terra. E quando vê, vira clube. Eu tô doido para descobrir os amigos da nova estação, mas eu não quero nunca esquecer aqueles que permearam minha história, porque nunca foi sobre interesse, sempre essência. E a gente só descobre essência se a gente tem conexão com aquele que faz de verdade tudo isso vir às claras. O nome dele é ligar para muita gente hoje. Ai, obrigado, Jesus. Eu te amo muito, te amo demais, Jesus. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente na nossa vida de verdade. Detalhes que parecem simples, o Senhor responde, o Senhor abre os nossos olhos, chama a nossa atenção. E sim, Jesus, a gente não nasceu para caminhar sozinho, não adianta. A gente é carente, a gente gosta de gente, Jesus. A gente gosta de andar com gente cheia da Tua presença. A gente gosta de andar com gente que nos provoque a ser melhores, a se aproximar de Ti, Jesus. E não tem a ver com o que são, mas de verdade o que carregam da Tua presença, a essência que nutrem. E é isso, Jesus, nos apresenta, nos faz achar, nos faz encontrar e não nos deixa perder. E de outra forma, Jesus, nos ajuda a ser essa pessoa na vida de alguém. Jesus, eu quero ser o Felipe na vida de alguém. Jesus, eu quero ser o Marco na vida de alguém. Eu quero ser, Jesus, eu preciso, porque essa conta tem que ser paga a hora ou outra. Jesus, eu precisei e tive, e tem gente que vai precisar, e eu preciso ser alguém para essa pessoa. Jesus, eu quero graça Tua, Jesus, para viver longos anos nessa terra e construir relacionamentos que sejam de verdade, amigos que sejam para sempre, que permeiem estações, para que quando o cabelinho ficar branquinho, a força das pernas não for tão grande e não houver tanto vigor, mas ainda existam pessoas de verdade do nosso lado. Em nome de Jesus, Pai. Amém.